Glória a Deus. Queridos meus irmãos, primeiramente que nós presentes aqui nesta casa no dia de hoje somos mais que vencedores. Por que nós somos mais que vencedores? Porque nós nos dispomos a procurar a santa palavra de Deus nessa noite. Eu citei isso na outra congregação, na sexta-feira, e vou tornar a repetir aqui o que eu disse lá, as mesmas palavras. Não olhem com os olhos físicos que essas cadeiras estão vazias, mas veja com os olhos da fé, ao qual o encontro que você marcou com o nosso Senhor nessa noite. Louvado seja Deus. Isso se trata do encontro cara a cara com o Senhor nessa noite. Nós não podemos ficar aqui nos maldizendo. Nós viemos à casa do Senhor para unicamente louvá-lo, bendizê-lo, engrandecê-lo, cantar hinos, agradecer as nossas vitórias e as nossas bênçãos. Então não nos cabe no dia chamado hoje nos ficar maldizendo acerca das pessoas que não vieram escutar a palavra do Senhor nessa noite. Porque eu vou te explicar uma coisa, ao qual a Bíblia Sagrada nos ensina acerca da nossa salvação. Louvado seja Deus. A nossa salvação é individual. Louvado seja Deus. Não tem como, Diácono Elias, não tem como, irmão Lucas, eu ficar arrastando as pessoas pelo braço para a igreja, porque a Bíblia não ensina isso. Arrastarem o seu vizinho pelo braço para a igreja, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que a salvação é individual, que nós conseguimos a nossa salvação correndo atrás. Nós conseguimos a nossa salvação, igual o irmão Lucas citou aqui, carregando a cruz e não a abandonando no meio do caminho. Louvado seja Deus. Agora, a Bíblia ensina também que aqueles que largam a sua cruz no meio do caminho, aqueles que abandonam, aqueles que são fracos e são covardes. Louvado seja Deus. A Bíblia me conta numa passagem a respeito de Gideão, que quando Gideão falou algumas palavras, nas primeiras palavras que ele falou, foram mais de 20.000 que abandonaram o barco. As pessoas abandonaram pelo meio do caminho naquela história de Gideão. Então nós, aqui presentes nesta casa, no dia chamado hoje, somos mais que vencedores. Louvado seja Deus. É nessa força, é nessa coragem, é nessa vontade, louvado seja Deus, que nós vamos alcançar o nosso galardão nessa noite. Louvado seja Deus. Sem mais delongas, abra sua Bíblia um minuto, para nós ganharmos tempo. Primeiro livro da Bíblia Sagrada, chamado Gênesis. O capítulo de número 37, louvado seja Deus. Glória a Deus. Gênesis 37, eu vou estar lendo 5 versículos da palavra do Senhor. Aquele que pudesse colocar sobre os seus pés em reverência à palavra de Deus. E vou falar para a igreja um pouquinho acerca da palavra do Senhor referente a José. Louvado seja Deus. Diz assim a Bíblia Sagrada, capítulo 37 do livro de Gênesis: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos,
apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez uma túnica, talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Louvado seja Deus. Teve José um sonho, e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, pois lhe disse: rogo-vos, ouvi esses sonhos que tive. Louvado seja Deus. Irmãos, poder sentar. A palavra do Senhor, neste capítulo do livro de Gênesis, nos ensina algumas coisas que nós temos que retirar de nós para podermos alcançar nosso objetivo final, a salvação das nossas almas. Louvado seja Deus. E essa história de José, hoje eu, passeando pela história de José, é muito interessante como cita defeitos da humanidade, defeitos nossos, que podem se colocar tudo a perder. Porque a Bíblia me fala e me conta neste capítulo, eu começando a ler, o capítulo 37, acerca desse José. Esse José, com tanta pouca idade, aos seus 17 anos, ele tinha revelações de Deus. Louvado seja o Senhor. Chamados naquela época para a Santa Escritura de sonhos, mas eram revelações de Deus. Então, isso gerava contendas dentro da sua própria família. Olha, interessante. Eu já começo aqui a ver algumas coisas referentes ao nosso dia a dia, algumas coisas que você pode trazer deste texto para os dias atuais, os dias de hoje nas nossas vidas, é desse mesmo jeitinho. Às vezes sofremos tantas acusações, às vezes sofremos tantos apontamentos, tantas pedradas, e as primeiras são dentro do nosso lar. Louvado seja Deus. A partir do momento que nós ainda não podemos dizer uma palavra bíblica, que é o sonho de qualquer cristão: eu e minha casa servimos e serviremos ao Senhor. Quando nós não podemos ainda falar essas palavras, aí isto se torna corriqueiro dentro das nossas casas. Louvado seja Deus. Era para ser um caso que os irmãos de José ficassem, eram felizes, eram satisfeitos de ter um irmão moço, tão jovem, mas cheio do poder de Deus. Louvado seja o nosso Pai. Mas foi totalmente ao contrário. Quando eles viram que seu pai lhe dava mais agrados, gostava mais dele, mediante ser seu filho mais novo e filho da sua velhice, porque seu pai já era muito velho, e lhe presenteava com roupas, com túnicas, com vestiduras especiais, vestiduras mais caras, de fino trato, túnicas bonitas, de panos e tecidos de primeira daquela época. Seus irmãos já ficaram o olhando de travessa, com um olhar diferente. Já ficaram ali
com ciúmes. Já ficaram ali com o olhar ganancioso em cima deste José. Uai, nosso pai está presenteando ele diferente de nós. E quando ele falava dos sonhos que ele tinha, as visões que Deus colocava ao seu entendimento, aí piorava mais ainda. A Bíblia me fala que o seu pai colocava ele para apacentar ovelhas e para ficar ali junto com os seus irmãos e para trazer notícias sobre como estava lá, o que tinha acontecido no pasto. E aí foi motivo maior ainda para seus irmãos o invejá-lo. Olha, o mais moço da família, e com todos esses atributos, com todas essas regalias, aí já se criou esse mal-estar todo na família de José. Mas José, Deus já colocando no seu entendimento, ao qual ele tinha que passar o recado para seus irmãos e para seu pai, começou a citar ali os sonhos, as visões que Deus colocava no seu coração. Ele começava a falar das visões, ao qual o sentido daquelas visões é que ele se tornaria rei naquele tempo, louvado seja Deus. Mas os irmãos dele pouco faziam, não davam ouvidos, pelo contrário, faziam era criticá-lo. Lá vai o sonhador, lá vai aquele moleque sonhador. Quantas vezes conosco acontece desse jeito? Quantos sonhos nós temos em nossas vidas? Todos aqui presentes nessa casa têm sonhos, eu também não sou diferente, todos têm. Nós temos sonhos aqui nessa terra passageira de adquirir coisas materiais, enquanto nós estivermos aqui de passagem, peregrino que somos nessa terra. Também almejamos e temos sonho em nosso coração de adquirirmos também a salvação das nossas almas. Aleluia, Jesus. Mas não é diferente. Existe no nosso meio pessoas que só nos desanimam, pessoas que só falam palavras de desânimo, pessoas que só falam palavras negativas. As pessoas não falam para você, não falam para mim nessa noite, louvado seja Deus, você vai conseguir, você é um sonhador, mas o seu sonho vai ser realizado, Deus te abençoe que você vai conseguir. Pelo contrário, a grande maioria te faz você não vai conseguir, você vai perder, você não vai conseguir pagar, você não vai alcançar. É isso que nós escutamos, semelhante à história de José. Os da família dele, que teriam que ser os primeiros a levantar o astral dele, a levantar o ânimo dele, a falar: olha rapaz, você vai conseguir, isso vai realizar na sua vida, Deus proverá, Deus vai te ajudar. Não! São os primeiros a apedrejar, a falar palavras negativas, palavras fracas. Mas eu louvo a Deus nessa noite, que o que o Espírito Santo veio falar com esta igreja nessa noite foi palavra de ânimo, foi palavra positiva. Glória a Deus. Foi profetizar na sua vida e na minha vida que você é mais do que vencedor. Louvado Glória a seja Deus. Deus. Aleluia. Sabe por que você é mais do que vencedor nessa noite? Porque lá no céu, pelos olhos da fé, eu vejo que está sendo colocado lá no nome de cada um aqui presente mais um pontinho. Louvado seja Deus. Porque nós poderíamos estar, igual foi falado aqui na frente, assistindo o Gugu. Poderíamos estar aqui assistindo o Faustão. Poderemos estar
assistindo um joguinho de futebol, mas isso não acrescenta nada nas nossas vidas espirituais. Isso tudo não soma ponto para adquirir o nosso galardão. Isso não soma nada nas nossas vidas, louvado seja Deus. Esse mundo não tem nada para nos oferecer, mas Deus tem, louvado seja Deus. Mediante essas palavras, no versículo 11 do capítulo 37, seus irmãos tinham ciúmes. E a palavra de Deus nos conta nessa noite, que seu pai agora diz a seu filho José para ir se encontrar com os irmãos dele. Ó, José, pois não, vá atrás de seus irmãos que estão rebanhando lá as ovelhas, vá no pasto e traga-me notícias. José, no caminho, se depara com um homem, com um cidadão. A Bíblia não relata o nome desse cidadão, e ele explica para José onde estão os irmãos dele. José, já chegando de longe nesse caminho, os irmãos dele se encontravam à distância. Quando viram ele, lá vem o sonhador, lá vem aquele moleque solente, sonhador. E já começaram ali maquinar planos para destruir a vida de José. Eles já começaram ali, como é que nós vamos matar ele, como é que nós vamos destruir ele. Não é semelhante nos dias de hoje. Se você se atentar para que a Bíblia Sagrada te fala, quando você lê e absorve para o seu coração, o seu entendimento, as palavras que ela te fala, você vai ver que é igualzinho nos dias atuais. Quantas vezes Satanás e seus súditos não ficam tramando ciladas contra a nossa vida, louvado seja Deus. Quantas vezes, se uma hora dessa não pode nem andar na rua, você passa na frente de um bar, está arriscando tomar um tiro, tomar uma garrafada. Mas eu louvo e engrandeço a Deus, porque aqui tem crentes fiéis, adoradores, que são protegidos pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja Deus, aleluia. E aí, eles tiveram uma ideia. Eles queriam acabar com a vida desse José. Mas eles, que um dos seus irmãos, Rubem, falou: ó, rapaz, vamos jogar ele dentro do buraco, só que é melhor, porque não vamos sujar nossas mãos com o sangue do nosso próprio irmão. Mas no coração de Rubem, ele estava protegendo o irmão dele. A Bíblia me relata que ele estava com o pensamento de apenas esconder o irmão dele, para não fazer nenhum mal. Que quando os irmãos dele saíssem de perto, ele iria ao encontro de José dentro daquele buraco. Agora deixa eu te falar uma coisa, o que eu aprendo com essa palavra. A Bíblia me fala que eles lançaram José num poço, numa cisterna. Olha, quantas vezes nós aqui presente temos livramentos do Senhor em nossa vida, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Se eu for te falar aqui, eu sei que todos aqui têm, se eu for te falar aqui os dedos da mão, nenhuma nem da outra vai dar para contar. A Bíblia me relata que, olha só, livramento do Senhor, os planos de Deus na sua e na minha vida. A Bíblia me conta que aquele buraco estava vazio, não tinha água. A Bíblia me conta que aquele buraco não tinha
galhos de pau, não tinha bichos dentro daquele buraco. Olha só o que o Senhor faz na vida do crente. O que o Senhor faz na vida daquele que anda coladinho com Ele. Naquele buraco não havia nada. Não poderia ter cobra, escorpião, lagarto, madeira, toco de pau, arame, tudo quanto há. Naquele buraco não tinha nada. José caiu lá ficou, não teve nada, não se machucou, não quebrou o braço, quebrou a perna. Deus estava trabalhando na vida de José, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. A Bíblia me conta que aí eles tiveram outro plano. Antes de jogar José no buraco, eles tiraram a túnica, tiraram as roupas de José, louvado seja Deus. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos melar aqui a roupa dele de sangue de um bode, de um carneiro, e vamos entregar para Rubem, para quando ele voltar para a casa de nosso pai, explicar lá a situação, que José foi comido pelo bicho, louvado seja Deus. O irmão de José, Rubem, quando ele volta para buscar José no buraco, quando ele chega naquele buraco, cadê José? Eles levaram José para ser vendido para mercadores, louvado seja Deus. Entregaram só a veste de José para Rubem. A Bíblia me fala que Rubem, quando levou as vestes para o seu pai, o coração do pai de José sangrou naquela hora. Meu filho moço, meu filho da minha velhice, foi comido por bicho, louvado seja Deus. Mas existia um trabalhar na vida de José, este mesmo trabalhar que existe em nossas vidas, ao qual nós somos protegidos todos os dias, louvado seja Deus. Os irmãos de José, tendo vendido para mercadores, era mais um livramento do Senhor na vida de José. O caminho de José, quando mais parecia estar perdido, é que Deus estava trabalhando na vida dele, louvado seja Deus. Assim não é diferente no nosso dia a dia. Quantas vezes nós nos desesperamos, quantas vezes nós colocamos a mão na cabeça, não vai dar, está tudo perdido, está se acabando, eu não vou conseguir. Mas Deus promove uma reviravolta para que você e eu seja abençoado, louvado seja Deus nessa noite. Ele promove uma reviravolta que às vezes nem nós entendemos, louvado seja Deus. Nós ficamos nos perguntando o que aconteceu, mas foi providência de Deus em nossas vidas. E não foi diferente com José. Quando José é vendido para aqueles mercadores e ele é repassado para o rei do Egito, começa toda uma mudança na vida de José, louvado seja Deus. O chefe do exército de Faraó, quando viu aquele rapaz com um brilho diferente, esse rapaz é diferente. Assim é o povo de Deus. Onde o povo de Deus se aproxima, onde o povo de Deus chega, já transmite uma diferença ao qual todos que olham já notam que você é diferente, louvado seja Deus. Mediante essas palavras, o chefe do exército de Faraó já se engraçou com José, gostou de José. E José ali foi logo feito mordomo de Potifar. Potifar
colocou nas mãos de José tudo o que era feito, louvado seja Deus, naquele reino. E ele passou a observar José, assim que as pessoas fazem conosco. Glória a Deus, Jesus. Observam o que Deus faz em nossas vidas. Assim foi Potifar. Tudo em que José colocava a mão, ou que ele fazia, a Bíblia diz que prosperava. Tudo quanto José estava próximo, se achegava em fazer, Deus prosperava, louvado seja Deus. E Deus prosperava, não era porque Potifar merecia, não. Não era porque Faraó merecia, não. É porque ali tinha um servo do Senhor, único, legítimo e genuíno, louvado seja Deus. A Bíblia me conta que ali naquele reinado de Faraó, tudo passou a ser diferente, tudo passou a prosperar a partir do momento em que José adentrou aquelas terras, louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. E uma hora dessa, os irmãos dele já pensando que ele já tinha morrido, já tinha apanhado, estava lá José, começando a sua caminhada dentro do reinado de Faraó. A Bíblia me conta, no versículo 5, e desde que fizera mordomo de sua casa, sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa dos egípcios por amor a José. Às vezes, acontecem coisas em nossa família, em nosso serviço, em nossa casa, não é porque lá, às vezes, habitam pessoas que estão merecendo, não. Deus faz, é porque existe você como luz dos céus lá dentro, louvado seja Deus. Deus faz, é porque conhece o seu coração está voltado ao Senhor Jesus. Deus dá livramento para os nossos entes queridos. Deus faz coisas tremendas no nosso serviço, nos nossos vizinhos, mas porque você é luz naquele lugar. Glória a Deus. Não foi diferente assim na história de José. Lá no Egito, a Bíblia conta que passou a ser tudo diferente a partir do momento em que José colocou seus pés lá. Mas aí, quando você começa a prosperar, quando você começa a Deus te abençoar a sua vida, quando você começa a Deus te exaltar, aí começa a vir também as tentações, as provações, louvado seja Deus. E o que foi que aconteceu com José? A Bíblia me fala que José era um rapaz bonito, um rapaz robusto, um rapaz de porte físico avantajado. Aí a mulher de Potifar bateu o olho nele. Eita, que rapaz bonito. E José, conhecedor da palavra do Senhor, José, temente ao Deus de Israel, se desviava da mulher de Potifar. E a mulher de Potifar, a Bíblia conta, que andava atrás dele para cima e para baixo, querendo deitar-se com José. Mediante a aparência de José, um rapaz bonito, formoso, a mulher de Potifar tentou de sobremaneira vários jeitos de se deitar com José, louvado seja Deus. Aí começou os planos do diabo, do inferno, para destruir a vida de José. Porque se José não fosse temente a Deus, ele ia cair em tentação, louvado seja Deus.
Nós temos que aprender, mediante a esta palavra, que quando nós estamos prestes a ser abençoados, louvado seja Deus, muitas tentações vêm ao nosso alcance, muitos oferecimentos de coisas que parecem ser boas, mas vão te prejudicar, louvado seja Deus. Isso me ensina o que, irmão Jorge? Isso me ensina que quando eu estou prestes a receber a minha vitória, a minha bênção, aí é que eu tenho que andar de olhos abertos, aí é que eu tenho que vigiar, louvado seja Deus. A Bíblia me conta mais, que quando a mulher de Potifar viu que não ia conseguir com nada com José, aprontou uma cilada com ele. Ela se agarrou às vestes dele ao ponto que quando ele correu, ele ficou sem as roupas, ao ponto de que ela ficou com as roupas dele na mão, louvado seja Deus. E aos prantos, aos gritos, a mulher de Potifar, se fazendo que tinha sido atacada por José, José acaba indo para o cárcere, para a prisão, por causa da mulher de Potifar. Eles não iam acreditar em José. A Bíblia não fala se aquela mulher era bonita, se aquela mulher era formosa, não via aqui na palavra, mas creio que sim. Todos iam dar razão para aquela mulher. Não foi diferente. Encarceraram José por causa dessa mulher de Potifar, louvado seja Deus. Mas Deus estava provendo os caminhos de José. José, quando estava na prisão, ele continuou tendo as visões de Deus. Ele continuou a ter sonhos do que ia acontecer, louvado seja Deus. E a Bíblia me fala que quando chega lá, Potifar, a Bíblia me conta que era o seu padeiro e o seu copeiro. A Bíblia relata que eles fizeram uma piada, que eles falaram algo que Faraó não gostou. E Faraó mandou encarcerar também, junto com José. Mas quando chega lá, o copeiro e o padeiro daquele reino tiveram sonhos. Eles sonharam com algo que ia acontecer, mas não tinha quem decifrasse, mas tinha José, usado por Deus para revelar o que era aquele sonho. E a Bíblia me conta que eles começaram a falar para José: olha, assim, assado, aconteceu assim, assado. Não vou ler a história toda aqui, porque a hora não espera. E José foi desvendando os sonhos, foi desvendando os sonhos do padeiro e do copeiro de Faraó, de Potifar. E olha como Deus é maravilhoso na vida do crente, na vida daquele a qual teme. José, quando foi desvendando os sonhos daqueles dois rapazes, falou: ó, o que vai acontecer é isso. Faraó vai vir aqui tirar um de vocês e o outro vai cortar a cabeça. Mas quando você que sair do cárcere e voltar a trabalhar com Faraó, se lembre de mim, cite meu nome lá quando você sair da cadeia, louvado seja Deus. A Bíblia me fala no versículo 14, que ele diz assim, ó: porém, lembra-te de mim quando tudo isso ocorrer, e rogo-te que sejas bondoso comigo, faça menção de mim a Faraó, e me faça sair deste cárcere. Olha o trabalhar de Deus na vida de José. Quando você sair, quando este sonho que eu desvendei acontecer em sua vida, lembre-se de mim quando estiver com Faraó. Fale de minhas boas obras.
Fale que eu sou usado por Deus para desvendar sonhos. E não foi diferente. E aconteceu tudo o que José tinha previsto por Deus. Aquele servo de Faraó foi liberto, foi solto, voltou a trabalhar. Mas o outro, realmente Faraó, matou. Mas eis que esse que José falou para ele, lembra-te de mim quando estiver lá, esqueceu de José. Ele esqueceu de José, não falou de José quando ele fora solto. Mas a Bíblia me conta que passaram-se 2 anos. Faraó teve sonho. Faraó teve sonho que ia acontecer no seu reinado, mas ele não podia decifrar. Faraó mandou chamar os sábios, os anciões, os profetas daquela época, todos chegaram lá e não puderam decifrar. Mas olha como é o agir de Deus na vida de José, na vida do crente. Aquele copeiro se lembrou do que José tinha dito. Falou: olha, Faraó, eu conheço alguém que pode desvendar esses seus sonhos, mas ele está preso. É o tal José. Olha como Deus faz na vida daquele que anda com o Senhor. Deus providenciou isso tudo para que o nome dele pudesse ser exaltado, para que ele pudesse pegar José, que estava lá embaixo, e colocar lá em cima para a honra e glória do nome do Senhor. E aí Faraó manda chamar José. O estado de José, que ele estava encarcerado, era deprimente. José estava barbudo, sujo, todo largado. Mas a Bíblia me conta que ao mandar chamar José para tirá-lo da masmorra, ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó, todo bonitão, todo limpinho. Isso é Deus trabalhando na vida de José. Ele promoveu toda uma reviravolta para que José fosse abençoado. Era a promessa de Deus na vida de José. Quando chegou na frente de Faraó, quando Faraó começou a falar o que tinha sonhado, José, usado por Deus, rapidamente desvendou os sonhos de Faraó. Começou ali a Faraó a ter um outro olhar de José, louvado seja Deus, a ponto deles reunirem, fazer uma reunião lá e dizer: olha, nós precisamos de alguém usado por Deus para comandar todo o reino. Faraó, se virando para os seus súditos, disse: olha, há alguém melhor do que esse José, ao qual Deus de Israel usa ele. E Deus abençoou José e colocou ele no topo lá em cima. Às vezes nós passamos por coisas difíceis, às vezes nós passamos por coisas que tem hora que dá vontade de desistir. Mas Deus nos faz forte nessa noite para nos abençoar, louvado seja Deus. Deus é Ele quem tira lá de baixo e coloca lá em cima, para que o nome dEle possa ser exaltado e glorificado. O próprio Faraó falou com a boca dele, o próprio Faraó. Existe alguém melhor do que esse José, que é usado por Deus? Nós temos que ser essa diferença hoje, louvado seja Deus. Nós temos que chamar a atenção dos faraós aí fora, para mostrarmos para eles que nós somos diferentes, que brilha em nós a luz do Espírito Santo. Foi esse brilho que chamou a atenção de Faraó. A Bíblia me conta que ele chama José e coloca de segundo naquele reinado, e que nada poderia
poderia ser feito sem o aval de José. Tudo quanto há tinha que passar na mão de José, louvado seja Deus. Olha como Deus faz. Passou por provação de todo jeito, foi para o buraco, foi vendido, virou escravo, foi mordomo, mas para ser exaltado no final, para a honra e glória do nome de Jesus. O que é que nós aprendemos com essa história? Com esses fatos acontecidos há tempos passados, fatos reais. Nós aprendemos que não devemos olhar aquilo que nós estamos passando, às vezes em nossas vidas, e desanimar. Nós devemos olhar que aquilo que nós estamos passando no dia de hoje, aquele temporal, aquela chuva que está passando no tempo de hoje, amanhã brilha o sol em nossas vidas. Amanhã, Deus faz uma reviravolta para que eu e você seja abençoado, louvado seja Deus. Nós não devemos olhar, se José fosse olhar a situação, eu não conseguia achar na história de José uma única vez que José falou: está perdido, agora eu estou vindo do buraco, agora me venderam. Não tem, a Bíblia não fala. José reclamando, maldizendo, amaldiçoando Deus de Israel. Ele tinha confiança na vitória dele, louvado seja Deus. Vários profetas, reis da Bíblia Sagrada, mediante confiar no Senhor, foram vitoriosos, louvado seja Deus. É o que nós temos que fazer nessa noite. Apenas confie no Senhor nessa noite. Não sei se você nessa noite está dentro do buraco. Não sei se jogaram você no buraco nessa noite. Eu não sei se os seus parentes fizeram um pouco de você nessa noite. Não sei o que foi que o seu parente falou para você nessa noite que te magoou. Eu não sei o que foi que quando você veio para a igreja nessa noite, antes de sair da sua casa, alguém falou uma piada. Eu não sei se alguém falou: vai lá, crentinho, vai lá, não vai adiantar nada você na igreja. Eu não sei se alguém falou isso. Mas deixa eu falar para você uma coisa nessa noite. A palavra que eu tenho para você direto do trono da graça é palavra de vitória. É palavra positiva. É palavra de que você vai conseguir se você se abraçar no Espírito Santo de Deus nessa noite. Eu não tenho palavras negativas para te falar nessa noite, porque eu ando alicerçado na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada me ensina que eu tenho que confiar no Deus de Israel. Unicamente confie e tenha paciência que a sua bênção vai chegar. Amém? Os irmãos entenderam a mensagem? As palmas para Jesus nessa noite. Vou finalizar o trabalho. Os irmãos, coloquem de pé, por gentileza. Estamos